vamos nos preparando para dar início à nossa audição. Começo por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, desejando que tenham tido boas férias e que este seja um regresso auspicioso que bem o povo e o país precisa. Cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Marcos Prestrelo, pela sua presença indispensável, obviamente, nesta audição. E a audição diz respeito à Lei Quadro do CIRP, no âmbito do artigo 15, número 4, para a audição do Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa, na qualidade de indigitado para o cargo de Diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Portanto, começaremos por uma exposição por parte do Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa, à volta de 10 minutos. Depois, então, entraremos na fase das perguntas. Sr. Doutor, tem a palavra, faz favor. Okay. Senhoras Presidentes, senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade de ser ouvido como indigitado para o cargo de Diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, como previsto na Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa. Quero começar por manifestar publicamente o meu agradecimento pelo convite que me foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro para este cargo, que sei ser de grande responsabilidade e exigência. Entendi ser meu dever aceitar o convite e, por isso, estou pronto para desempenhar estas funções com total empenho e sentido de Estado, como o tenho feito ao longo dos 25 anos de carreira profissional. Permitam-me também que reconheça publicamente o meu grande apreço profissional pelo meu antecessor, o Dr. Carlos Lopes Pires. Sei que para os resultados do trabalho do CIED têm contribuído as qualidades do seu quadro dirigente. Sei também que na base desse trabalho está uma equipa composta por profissionais de grande mérito, com um elevado padrão de conhecimentos e uma dedicação exemplar em prol dos interesses do nosso país. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de contactar e de trabalhar com vários funcionários do CIED e do CIRP, que confirmaram sempre esta apreciação. E é por isso, com entusiasmo, que perspectivo a possibilidade de integrar e de dirigir esta equipa. Senhoras e senhores deputados, vou dividir a minha intervenção em 3 partes. Uma breve referência à minha experiência profissional, uma menção ao contexto internacional e às prioridades que creio se colocam ao CIED e uma rápida apresentação dos princípios com que conto orientar as minhas funções, se confirmar a minha nomeação, como assim o desejo. O meu CV é público, mas ainda assim gostaria de sublinhar que no exercício das minhas funções diplomáticas tive a oportunidade de servir sempre em postos que fazem todos parte de espaços de interesse estratégico nacional. Com efeito, trabalhei nas embaixadas de Portugal em Cabo Verde e em Marrocos, fui cônsul-geral em França, em Marselha, e depois exerci funções na nossa representação permanente junto da União Europeia, onde integrei a equipa que ali realizou a última presidência do Conselho. Nessa ocasião, presidi ao grupo de trabalho do alargamento, um tema que ganhou uma renovada importância estratégica com a concessão do Estatuto de Países Candidatos à Ucrânia e à Moldova. Nas minhas permanências no quadro interno do MNE, trabalhei, entre outros assuntos, com assuntos africanos, nas relações com os Estados Unidos e com o Canadá, na área da diplomacia económica e, mais recentemente, em assuntos europeus. Colaborei também na participação de Portugal na Cimeira da NATO de Lisboa, em novembro de 2010. O que não vem descrito no meu CV é que, ao longo destes 25 anos, 18 dos quais passados no quadro externo, tive a sorte de trabalhar com alguns dos melhores profissionais do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também de outros organismos de Estado, com quem tive o prazer de aprender grande parte daquilo que hoje sei. Senhoras e senhores deputados, sob o atual ambiente internacional, é evidente que ele se caracteriza pela sua complexidade, pela sua instabilidade e pela imprevisibilidade. Já o era assim quando foi aprovado o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que está em vigor em 2013, mas esta caracterização foi agravada primeiro pelas consequências da pandemia e, mais recentemente, pelo regresso da guerra à Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que aumentou a conflitualidade do sistema. As consequências desta guerra têm tido um impacto mundial, ao nível humanitário, económico, da segurança alimentar, mas também dos alinhamentos geopolíticos, revelando um mundo que é cada vez mais multipolar.
E se a multipolaridade em si não é necessariamente uma fonte de instabilidade, já o regresso das relações de força e das esferas de influência e a oposição crescente entre os países democráticos e os regimes autoritários põem em causa a paz e a segurança internacionais. E este ambiente constitui um terreno fértil para o desenvolvimento de múltiplas ameaças à nossa segurança, desde o terrorismo e os ciberataques, à instrumentalização da migração e da segurança alimentar, até à criminalidade organizada, à proliferação de armamento e ao enfraquecimento gradual da arquitetura de controle de armas. Permitam-me que sublinhe que a guerra entre Estados que assistimos agora na Europa não diminuiu o grau destas ameaças que são transversais e transnacionais. Pelo contrário, aumentou-o. A ameaça do terrorismo, por exemplo, nomeadamente do terrorismo jihadista, permanece muito significativa. Em contextos diferentes, a situação no Sahel ou o atual nível de alerta de segurança na Suécia são exemplos que nos recordam esta realidade. Relativamente aos vários contextos regionais, começo pela Europa, para constatar que a União Europeia se encontra rodeada por um arco de instabilidade que vai da sua vizinhança oriental e sul. Não me vou alongar sobre o impacto da guerra na Ucrânia, mas quero salientar a forma sem precedentes como a União Europeia e os seus Estados-membros reagiram perante a invasão turca, revelando uma unidade e uma determinação que muitos julgavam impossível anteriormente. Mas, por outro lado, a Europa tem outros desafios que merecem a nossa atenção, ligados à ascensão de movimentos populistas e extremistas, à degradação do Estado de Direito em alguns Estados-membros, à desinformação e às interferências externas nos processos políticos e eleitorais, mas também à pressão migratória, às alterações climáticas ou à transição digital. E todos estes desafios impactam a nossa segurança. No espaço atlântico, quero apenas destacar que a guerra na Ucrânia levou a um reforçados laços transatlânticos, que são essenciais para garantirmos condições mínimas de estabilidade num contexto de transformação da ordem internacional. Já o espaço do Atlântico Sul, que concentra a maioria dos países de língua portuguesa, continua a ser uma zona de estabilidade. O Brasil e Angola são agentes importantes dessa mesma estabilidade. Contudo, a crescente procura de energia, de minérios ou de produtos alimentares nas duas margens do Atlântico Sul torna este espaço uma zona de competição. E, por isso, é necessária uma convergência de esforços entre os países do Atlântico do Norte e do Atlântico do Sul para garantirem a segurança comum. A estabilidade do Golfo da Guiné é um exemplo muito concreto deste imperativo de segurança que tem justificado o empenho das nossas Forças Armadas em várias operações e missões. O continente africano, no seu todo, continua a ser um continente de oportunidades e de desafios. Oportunidades que nos são oferecidas pelos seus enormes recursos humanos e naturais, mas também pela consolidação das suas estruturas regionais, como a União Africana, a SADC ou a CEDEAO. Mas tem também desafios, pois persistem as situações de conflito aberto e Estados com fragilidades de ordem diversa, em especial na região do Sahel, do Corno da África e da África Austral. Já na África Central, perdão. Já na África Austral, a instabilidade no norte de Moçambique e a segurança do canal de Moçambique devem ser por nós motivo de atenção. O empenho significativo das nossas Forças Armadas e de Segurança em missões na República Centro-Africana, no Mali e em Moçambique testemunham bem a importância estratégica que Portugal atribui à África. No espaço do norte da África e do Médio Oriente, as crises da Líbia e na Síria permanecem por resolver, com consequências regionais que serão duradouras. Toda a região se vê ameaçada por movimentos terroristas, pelo tráfico de seres humanos, por interferências externas e pela criminalidade organizada, que ameaçam toda a bacia do Mediterrâneo. Finalmente, no espaço da Ásia e do Indo-Pacífico, onde se encontra o eixo principal da competição estratégica mundial, a ascensão da China, em particular, tem-se revelado um desafio estratégico que é incontornável. A União Europeia tem afirmado que a China é um parceiro de cooperação, um concorrente económico e um rival sistémico. Portugal tem relações históricas com vários países desta zona geográfica, como é o caso de Timor-Leste, que nos tornam interlocutores diferenciados e válidos neste espaço. O resto deste século vai ser marcado pelo que se passar em particular nesta zona do globo e nós devemos estar atentos e reforçar ali as nossas parcerias estratégicas que assegurem a projeção dos nossos interesses, mas que contribuam também para a consolidação da ordem internacional aberta e fiel aos princípios da Carta das Nações Unidas. Senhoras e senhores deputados, não me vou alongar mais nesta fotografia, pois quero aqui elencar as prioridades que o CIED deve seguir mediante este cenário internacional. Faço com duas salvaguardas. A primeira é que o posicionamento de Portugal está bem delimitado pelos vários textos legais, doutrinários e programáticos, nacionais e internacionais, que enquadram a ação externa de Portugal.
Refiro-me, para além do programa do Governo, ao Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que está em revisão, ao novo Conceito Estratégico da NATO, à Bússola Estratégica para a Segurança e Defesa da União Europeia, mas também a várias estratégias nacionais relevantes, como as estratégias nacionais para o mar, para o combate ao terrorismo ou para a segurança do ciberespaço. Isto, por exemplo. Menciono-as, pois a salvaguarda da segurança externa do Estado português implica, sempre e antes de mais, uma articulação permanente com o Serviço de Informações de Segurança, mas igualmente com as Forças Armadas e o seu organismo de informações e com todas as entidades nacionais ou multilaterais que contribuem para maximizar o potencial estratégico de que dispomos. A segunda salvaguarda que quero fazer prende-se com o facto de competir ao diretor do CIED exercer funções de acordo com as orientações que são definidas pelo Sr. Primeiro-Ministro sob a proposta do Conselho Superior de Informações. Como estas orientações não são públicas, a minha intenção é apenas enunciar aqui 6 grandes áreas que entendo determinantes para assegurar as missões que estão previstas na lei para o CIED. Começo por referir o acompanhamento das consequências da guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia nas suas múltiplas dimensões. Devemos também manter uma permanente atenção e colaboração alargada no quadro da luta contra o terrorismo, no âmbito das competências específicas do CIED, incluindo ao nível da Unidade de Coordenação Antiterrorismo, a UCAT. Da mesma forma, devemos manter uma constante atenção às ameaças transversais e transnacionais à nossa segurança. Já referi algumas, mas quero aqui acrescentar as ameaças ao nível da segurança energética ou do acesso ao mar, ao espaço aéreo ou ao espaço exterior, assim como as ameaças ambientais e as ligadas às tecnologias emergentes, nomeadamente à inteligência artificial. Relativamente às zonas de inserção estratégica prioritárias para Portugal, temos que assumir que as ameaças à segurança dos nossos aliados e parceiros são ou poderão ser ameaças à nossa segurança e aos nossos interesses. E, por isso, a intensificação da segurança cooperativa no âmbito da NATO, da UE e da CPLP, em particular, deverá continuar a ser uma prioridade constante. A situação das comunidades portuguesas dispersas pelo mundo deverá igualmente continuar a ser prioritária. Finalmente, devemos continuar a apoiar o papel produtor de segurança de Portugal, colaborando com as Forças Armadas e com as Forças de Segurança no âmbito das missões militares e civis em que participam. É evidente que, para além das ameaças, os serviços de informações devem estar igualmente atentos às oportunidades que se apresentam para a promoção e defesa dos interesses nacionais. Senhoras e senhores deputados, para concluir, quero enunciar os princípios fundamentais com que conto orientar as minhas funções na direção do CIED, se for confirmada a minha nomeação. Desde logo, exercerei funções no estrito cumprimento da Constituição e da lei, nomeadamente em matéria do respeito pelos direitos, liberdades e garantias ali consagrados, mas também dos deveres e responsabilidades expressamente previstos na lei. Colaborarei prontamente e de forma transparente com o Conselho de Fiscalização do CIRP, cujos membros são eleitos por esta Assembleia da República, e com a Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP, cujos membros são designados pela Sra. Procuradora-Geral da República. Estarei naturalmente também disponível a responder às solicitações da Assembleia da República, em particular das comissões aqui presentes. Executarei com lealdade e zelo as diretrizes e instruções fixadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, fazendo-o sob a orientação da Sra. Secretária-Geral do CIRP. Pugnarei também, no âmbito das minhas atribuições, por uma colaboração intensa do CIED com o SIS no quadro do CIRP. Igualmente, trabalharei com as outras entidades relevantes, nomeadamente com o Ministério da Defesa Nacional e com as Forças Armadas, incluindo com o Centro de Informações e Segurança Militares, no âmbito das suas missões externas, e também com o Ministério dos Estrangeiros. E colaborarei com todos os parceiros no quadro do Sistema de Segurança Interna, com o Gabinete Nacional de Segurança e com o Centro Nacional de Cibersegurança. Na mesma linha, procurarei reforçar a boa cooperação com os organismos congêneres estrangeiros, no quadro da Aliança Atlântica, da União Europeia e da CPLP e com outros parceiros relevantes. Finalmente, tenho a intenção de reforçar o elevado perfil profissional do CIED, numa lógica de permanente capacidade de adaptação ao ambiente estratégico internacional. Estarei, por isso, atento tanto à adequação dos meios às missões que sejam atribuídas ao CIED, como à valorização do seu quadro de pessoal, na convicção de que os resultados dos trabalhos das instituições dependem, em primeira e em última linha, das pessoas que as compõem. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, por esta sua exposição inicial, que nos dá aquilo que é a sua perspectiva sobre o trabalho futuro que terá pela frente, por isso é que é futuro. E vamos dar início, então, às perguntas. E vamos juntar todas as perguntas. O Sr. Doutor responderá depois na parte final. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista. Faz favor. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Presidente da Terceira Comissão, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa. Foi um gosto para nós ouvi-lo na intervenção, peço desculpa, na intervenção que aqui nos trouxe. Nós queremos agradecer essa intervenção inicial. Eu penso que interpreto o sentimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quando digo que a análise que aqui nos apresentou espelha e corrobora o currículo que o Sr. Doutor tem ao serviço do corpo diplomático, ao serviço também do país, do interesse nacional, da nossa política externa e de como é que o pode aplicar agora nas novas funções para o qual está indigitado. Trouxe-nos também uma intervenção, uma fotografia, como nas suas próprias palavras, do ambiente geoestratégico mais relevante para a nossa ação externa. Foi, aliás, bastante completa para o tempo disponível com que é brindado para a sua intervenção inicial. Nós também conhecemos o seu currículo já há sensivelmente um mês, ou talvez mais, tendo em conta a intenção do Sr. Primeiro-Ministro nomeá-lo para diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Conhecemos também, de forma, creio eu, privilegiada, enquanto deputados à Assembleia da República e membros destas duas comissões, a missão, os valores e a forma de atuação do próprio serviço, do próprio CIED. Reconhecemos a plena utilidade deste serviço, enquanto Serviço de Informações da República. Reconhecemos uma cada vez maior utilidade no mesmo, dado justamente o quadro de riscos e de ameaças externas que o Sr. Doutor aqui também nos apresentou e que todos nós vamos naturalmente acompanhando e monitorizando e do qual somos parte integrante. Isto é, Portugal não está fora deste cenário, pelo contrário, somos um ator externo relevante, europeu, a nível também da NATO, a nível dos nossos interesses lusófonos, em todos os eixos, não é? Desde meramente políticos até aos económicos, aos comerciais, por aí fora. E, portanto, nós acabamos por relevar o contributo que aqui nos trouxe e enfim, a competência com que o CIED desempenha as suas funções é amplamente reconhecida pelo nosso grupo parlamentar. As nossas comissões, a primeira e a terceira Comissão da Assembleia da República, têm tido, ao longo dos anos, o privilégio de, enfim, contactar de forma estreita, de forma, poderia dizer, regular, no fundo, e sempre positiva, quer com o CIRP, quer com, neste caso, o CIED, isto é, sempre que consideramos necessárias informações e esclarecimentos sobre, enfim, as mais diversas matérias que o Serviço pode analisar face ao interesse nacional em determinados cenários e ambientes internacionais de segurança. Temos solicitado, por via de requerimento, normalmente, audições e que têm sido, enfim, largamente atendidos, seja depois na forma de briefings, seja na forma, enfim, à porta fechada dessa prestação de esclarecimentos que têm sido dados muitas vezes pela senhora Secretária-Geral do CIRP, mas também muitas vezes acompanhada pelo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, para que nós possamos compreender ou maximizar a compreensão, no fundo, de riscos geoestratégicos concretos do momento presente. O Sr. Doutor sabe que a Assembleia, e aliás também o diz na sua intervenção, enfim, escolhe, ao eleger os membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, logo é nesses cidadãos que é depositada a especial responsabilidade de fiscalização sobre a atividade e a atuação dos serviços. Portanto, na nossa lógica,
a existência desta audição prévia é, sobretudo, de poder constatar o perfil do cidadão que é indigitado para as funções, verificar a sua idoneidade e a sua competência. Eu creio que isso ninguém questionará e, pelo contrário, o Sr. Doutor merece-nos toda a confiança. Conhecer o seu plano de ação, como aqui também já nos trouxe, mesmo que parcialmente, é sempre um plano de ação parcial, por causa do paradoxo, diria eu, que não é inerente ao Sr. Doutor, é inerente à função para o qual está indigitado, em que vai ter que passar a lidar constantemente e diariamente com leis que são, com matérias que são abrangidas pela Lei do Segredo do Estado, ainda não está habilitado a isso, mesmo que o estivesse, nós não estamos habilitados a isso, está uma audição pública, à porta aberta, portanto, há aqui sempre um certo paradoxo e certamente só conhecerá a plena extensão, digamos, do que é exercer as funções de diretor do CIED depois, de facto, as exercer. Mas, enfim, nós queremos relevar claramente a forma como aqui declarou a interpretação que faz das funções para o qual está indigitado, da forma como pretende exercê-las, da forma como pretende cooperar, quer internamente, quer a nível internacional, e tudo isso nos deixa absolutamente descansados. Eu colocava algumas questões que têm surgido também de contactos ao longo dos anos que têm surgido com o CIED e que vão de encontro com parte da visão, como o Sr. Doutor disse, que gostaria de desempenhar a missão para a qual está indigitado. Uma questão sobre a preocupação de valorização dos elementos do quadro, isto é, do Serviço de Informações, em termos socioprofissionais. Não é uma competência diretamente do diretor do CIED, é uma competência que passa pelo CIRP, pela senhora Secretária-Geral, pelo Sr. Primeiro-Ministro também, mas enfim, onde o diretor do serviço poderá sempre ter, creio eu, uma intervenção positiva, nomeadamente transmitindo superiormente as preocupações dos seus subordinados. Eu perguntava-lhe, Sr. Doutor, se pretende manter uma política de porta aberta, isto é, que não se limita a dialogar com as chefias do serviço, mas a conhecer efetivamente os seus analistas, os seus técnicos e poder ter diretamente uma relação de trabalho com o seu pessoal, desde que não prejudique, evidentemente, também a cadeia hierárquica existente. Perguntava-lhe também se seria capaz... Para terminar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se julga que seria positivo refletir sobre a possibilidade da existência de um sistema interno, portanto, desconhecido por nós, neste caso, mas que permita justamente aos quadros do serviço e aos analistas uma melhor sinalização de prioridades, quer dentro da área geográfica em que trabalham, assim como um maior feedback por parte dos órgãos de soberania, das entidades receptoras da comunicação produzida, isto para estimular a própria eficiência e a própria eficácia na produção de informações. E uma última questão, Sr. Presidente, apelando à sua tolerância, e se pretende continuar também um trabalho que vem dos seus antecessores e do próprio CIRP, que é a desmistificação justamente de uma carga negativa que às vezes, enfim, ainda é apresentada em redor dos serviços de informações, nomeadamente quando vulgarmente e erroneamente, enfim, se utiliza a expressão serviços secretos e outras, e no fundo procurar continuar programas como o programa Protege ou outros, que são iniciativas também de cooperação com o Instituto de Defesa Nacional e com outros organismos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e como vê, a minha tolerância é imensa. Deve ser por estarmos no mês de setembro ainda. É a indolência do verão. E dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata, Andréa Neto, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, o Sr. Presidente da Defesa Nacional, cumprimentar também um cumprimento especial ao Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa, às senhoras e aos senhores deputados, desejar a todos um bom regresso após este período de férias. Gostava também de parabenizar a indigitação do Dr. José Pedro Costa e desejar naturalmente as maiores felicidades.
No entanto, antes de colocar-lhe algumas questões e pedir-lhe alguns comentários acerca de algumas matérias, pretendia, antes de mais, fazer uma declaração prévia acerca daquela que é a posição assumida e conhecida pelo PSD relativamente à escolha do novo diretor do CIED. Naturalmente que todos nós nos recordamos de um passado bem recente e depois de termos visto o nosso Primeiro-Ministro recusar a demissão da Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa no seguimento da atuação nas secretas, no caso Galamba, o Presidente do PSD escreveu ao Primeiro-Ministro retirando a confiança à responsável pelo CIRP. Portanto, tudo isto aconteceu quando o líder do PSD procurou, no fundo, avisar numa carta que escreveu ao Sr. Primeiro-Ministro que a direção das secretas deixaria de merecer a confiança do PSD caso o Primeiro-Ministro não demitisse a Secretária-Geral do CIRP, devido precisamente aos incidentes que todos nós conhecemos e que decorreram no Ministério das Infraestruturas, o que não aconteceu. O que quebrou, efetivamente, uma regra política em que os dirigentes destes serviços mereciam, até então, o acordo e a confiança do Governo e do principal partido da oposição. O líder do PSD insistiu, nessa altura, na necessidade de substituir a Secretária-Geral, considerou que o que aconteceu foi um abuso do Governo ao solicitar a intervenção do CIRP na recuperação do computador levado do Ministério das Infraestruturas e também que este serviço não deveria, naturalmente, ter acedido a tal solicitação. Portanto, o PSD deixou nessa altura bem claro que a direção do CIRP não tinha a confiança do maior partido da oposição, pedindo naturalmente a demissão, como já referi, que não foi atendida, pelo que optou por estar fora dos nomes escolhidos para a estrutura. No entanto, o PSD espera que esta estrutura continue a servir o Estado, mas naturalmente que falo-á apenas com o aval e confiança do Governo e não do PSD, portanto, como principal partido da oposição. E, naturalmente, a quando da nomeação e digitação do novo responsável do CIED, o líder do PSD recusou-se a participar e em coerência e com uma posição já assumida e bem clara. Portanto, depois de deixar esta nota prévia, gostaria também de lhe colocar algumas questões e de lhe pedir alguns comentários relativamente a notícias que vieram a público no passado mês de agosto. A Sra. Doutora já nos falou, aliás, numa exposição bastante exaustiva do ambiente geoestratégico, mas eu gostava de lhe colocar mais concretamente e de lhe pedir respostas mais concretas, designadamente quanto à visão que tem dos desafios mais concretos que se colocam em termos de estratégia e de segurança interna. Gostava também de lhe perguntar qual é a visão que assume relativamente à fiscalização dos serviços, se entende ou não se devem existir limites à fiscalização da sua intervenção. Gostaria também de lhe deixar uma outra questão e perguntar-lhe qual é a ideia que tem para melhorar os serviços, tendo em conta a importância dos mesmos na previsão dos perigos para as nossas Forças Armadas que participam nas missões internacionais. Sabemos que a instabilidade no sistema é cada vez maior e, portanto, queria também deixar-lhe esta questão. Depois, pedi-lhe também que comentasse notícias que vieram a público, como já referi, em agosto, que dizem exatamente que o CIED não terá sequer dinheiro para cumprir plenamente a sua missão na recolha de informações no estrangeiro para apoiar a tomada de decisão por parte do poder político, em particular no que respeita à condução da política externa, da defesa e da segurança. E essa notícia exemplifica e vai mais à frente, fala das chamadas antenas no exterior, que estão a ser obrigadas a fechar temporariamente, sem haver sobreposição e continuidade das atividades dos oficiais de ligação. Era precisamente este comentário que gostava que também fizeste estas notícias, que naturalmente nos preocupam, e que respondesse às questões que coloquei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega,
Pedro Peçanha, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados. Agradeço a presença e cumprimento ao mesmo tempo o Dr. José Pedro Marinho da Costa. A primeira pergunta que tenho para o Sr. Doutor, obviamente tive aqui a analisar e a ver o seu vasto currículo e, portanto, desde logo, a pergunta que lhe queria deixar é, dentro da sua formação e experiência, qual é que será a área que lhe será mais útil no desempenho destas suas novas funções e se tem alguma experiência em matéria de intelligence. Sr. Doutor, a sua nomeação ocorreu de uma forma isolada, isto é, quebrando um entendimento seguido desde sempre pelos dois maiores partidos, segundo o qual este género de nomeações seriam acordadas entre ambos. Considera o Sr. Doutor que esta sua nomeação, sem a auscultação de mais nenhum partido com representação parlamentar, pode, de alguma forma, fragilizar o seu mandato? Não considera que, para estas matérias de relevância, seria importante um amplo consenso partidário? Sr. Doutor, a imprensa noticiou a existência de mal-estar no seio do CIED, por entenderem que existe um favorecimento a quadros de carreira diplomática em detrimento de outras carreiras, como, por exemplo, a militar. Segundo a mesma fonte, este favorecimento de carreira diplomática terá crescido desde que a Sra. Embaixadora Graça Mira Gomes entrou no CIRP. Desta forma, gostaria um comentário seu sobre esta matéria. Sr. Doutor, o anterior diretor do CIED, o Dr. Carlos Pires, escreveu em 2020 o seguinte, e passo a citar: as informações estratégicas são cruciais para a segurança e prosperidade de um país e só um serviço adequadamente apetrechado será capaz de tratar um volume de dados cujo crescimento será exponencial e no âmbito do qual a inteligência artificial acentuará as diferenças. Ora, de acordo com o Orçamento de Estado para 2023, os serviços de informações portugueses têm previsto 37,9 milhões de euros para suportar encargos, dos quais 6,5 milhões serão para as remunerações, prémios com pessoal e subsídios de férias e de Natal. Além dos gastos com pessoal, os principais custos dos serviços de informações estão na locação de edifícios, ou seja, no arrendamento dos espaços de onde operam. Em 2023, o CIRP tinha orçamentado mais de 2.198 milhões para o arrendamento de instalações. A título de exemplo, em Espanha, o orçamento para os serviços de informações foi de 322 milhões de euros em 2022. Em França, este valor atingiu os 880 milhões em 2021. Mas mesmo os países com menor dimensão do que o nosso, como a Letónia, investiram aproximadamente 132 milhões de euros nos serviços de informações só em 2021. Assim, foi noticiado, e não é matéria reservada, que devido ao reduzido orçamento do CIED, neste momento só existem 10 antenas, postos oficiais no exterior junto às embaixadas, quando já foram quase o dobro e faltam em países considerados estratégicos para Portugal. As perguntas que lhe deixo relativamente a esta matéria: como olha o Sr. Doutor para esta falta de recursos do serviço que irá liderar e se teve alguma promessa de reforço de recursos para o CIED por parte do Sr. Primeiro-Ministro? No site do CIED podemos ler que o CIED atua sem limitação da área geográfica e dedica-se à produção de informações estratégicas de defesa, contribuindo assim para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português, ao antecipar situações de instabilidade política, social e económica ou ameaças transnacionais que possam afetar os interesses externos de Portugal e da segurança das comunidades portuguesas. Neste sentido, gostaria de perguntar o seguinte: na sua opinião, quais são as principais ameaças externas que enfrenta o nosso país? Neste contexto, qual a sua visão sobre a Rússia? A 10 de janeiro deste ano, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu consideraram a China como uma ameaça. Concorda com esta classificação? Como olha para a ameaça real das redes de imigração ilegal? Sr. Doutor, tendo em consideração a ampla ligação e colaboração do CIED com a Defesa Nacional, não podia deixar de lhe colocar a seguinte questão: as Forças Armadas atravessam um momento especialmente crítico, não só pelas carências e a obsolescência de material, mas sobretudo pela dificuldade em atrair e reter efetivos. Em 2022, as Forças Armadas portuguesas perderam mais de 7% do seu efetivo.
A defesa nacional está muito longe de ser uma prioridade para este Governo. Alguns oficiais na reserva e associações militares falam mesmo em colapso iminente das Forças Armadas. Como indigitado para o cargo de Diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, o que pensa neste momento crítico pelo qual estão a passar as nossas Forças Armadas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Presidente da Terceira Comissão, Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Marinho da Costa. Atualmente, os serviços de informações, através do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, como bem saberá, são diretamente tutelados pelo Primeiro-Ministro, existindo assim, por isso, uma concentração de informações e também de poderes numa única figura do Executivo e do Governo. Sabemos que este foi o modelo que resultou de uma reforma do sistema que criou o CIRP em 2005, mas também sabemos que este não é um modelo único em vários países, por exemplo, da Europa. Existem países em que os serviços de informações reportam diretamente aos negócios estrangeiros ou à defesa e também poderão reportar à administração interna. Modelo este que existia anteriormente em Portugal, antes da referida reforma. Gostaria, por isso, de perguntar como é que encara a atual estrutura orgânica do CIRP, com o SIS e com o CIED, e se considera que o atual modelo é o mais eficiente para a prossecução das competências ou se estará então na altura de pensarmos em desconcentrar este poder da figura do Primeiro-Ministro e delegá-lo noutros ministérios materialmente competentes. O Sr. Doutor referiu, e passando a outra pergunta, na sua intervenção inicial, que os serviços dependem, em primeira linha, das pessoas que o compõem. São conhecidos problemas relacionados com os recursos humanos do CIED. Não nos referimos apenas à falta de efetivos, referimos-nos sobretudo à inexistência de um estatuto de carreira ou à falta de meios financeiros para recrutar, ou até ambas as causas, como foi noticiado num artigo de 4 de agosto deste ano. Como bem saberá, existe também e principalmente um problema de estatuto pessoal dos serviços de informações que precisam de um reconhecimento que tarda em aparecer, de forma a conseguirmos criar algum nível de sustentabilidade dos recursos humanos. A primeira pergunta que tenho a fazer sobre este tema é se o preocupa o estado atual, que podemos qualificar quase como de um limbo profissional em que se encontram os recursos humanos, quer analistas, quer operacionais do CIED, e se sim, em que medida? Concretizando, é quando o convite para dirigir o CIED e da sua indigitação como diretor, se as carreiras e se o estatuto foi um dos temas abordados com o Governo, ou se existiu alguma palavra por parte do Governo no sentido de proceder à consagração legal deste referido estatuto. Nesta mesma notícia de 4 de agosto e numa desta madrugada do Diário de Notícias, refere-se à existência de um desconforto no interior dos serviços relativamente à substituição do Major-General Melo Gomes, que é atual número 2 do CIED e que se encontra como rota de colisão com o Executivo precisamente pelo atual processo de nomeação do diretor do CIED. Na notícia desta madrugada cita-se um antigo quadro superior que diz que esta será uma promoção meteórica e a confirmar-se daria uma mensagem interna profundamente nefasta, pois trata-se de alguém que nem nunca teve cargos dirigentes no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Alegadamente, o número 2 do CIED já estará definido e queríamos, portanto, perceber, e considerando estas notícias como verdadeiras, se foi ouvido e se participou nesta escolha, se sugeriu um nome, se teve alguma participação nessa escolha, ou se o nome já estava fechado e não pôde ser ouvido relativamente a essa escolha a quando da sua indigitação. Para terminar, da análise do seu currículo, podemos concluir que são algo escassas as ligações que possui relativamente aos serviços de informações, ou sequer ao setor da segurança e defesa, quer a nível profissional, quer a nível académico. Ainda que este não seja um entrave para vir a dirigir o CIED, a verdade é que a realidade que irá encontrar
vai ser muito específica, sendo quase como pertinente dizer-se que vai ser quase como uma mudança de carreira, com metodologias e processos que vão ser muito próprios e intricados. Por isso, perguntar o que é que espera encontrar nos primeiros dias de direção e qual a formação pessoal que fez para assumir esta função. E, para terminar, gostaria de lhe colocar um caso prático. Todos se recordarão do episódio do computador no Ministério das Infraestruturas e, por isso mesmo, e aproveitando para sublinhar que foi a Secretária-Geral do CIRP que deu a ordem para a recolha desse mesmo computador, eu gostaria de perguntar ao Sr. Doutor se, confrontado com um caso semelhante a este, qual é que seria o procedimento que iria adotar e quais seriam as ordens que iria dar aos seus operacionais. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições e, nessa medida, para encerrar, darei a palavra ao Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa para responder e fazer as observações que entender relativamente a todas as perguntas e comentários formulados. Sr. Doutor, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pelas vossas perguntas. É, de facto, difícil, em 10 minutos, abordar todos os temas relevantes para as informações, para o sistema de informações e, portanto, as vossas perguntas vão-me permitir completar alguns elementos que eu, seguramente, por falta de tempo, não tive a oportunidade de falar. Algumas perguntas são coincidentes e, portanto, eu vou tentar agrupar algumas respostas para não estar a repetir os mesmos temas. Sobre a valorização dos elementos do quadro do CIRP, evidentemente que é uma preocupação que terei. Quem me conheça e tenha trabalhado comigo sabe que eu funciono em equipa e, tal como disse, entendo que os resultados dos serviços dependem, em primeira e em última análise, das pessoas. Evidentemente que a gestão dos quadros do CIRP não compete ao diretor do CIED, compete à senhora Secretária-Geral do CIRP, que, eu sei, tem feito todos os esforços no sentido de valorizar precisamente o pessoal e o estatuto das suas carreiras. Aliás, esta é uma matéria que tem sido objeto do parecer, dos parceiros do Conselho de Fiscalização do CIRP e, portanto, quero-vos dizer que estou perfeitamente ciente e pugnarei, nas medidas das minhas competências, para essa valorização. Relativamente ao modelo e à sinalização de prioridades, qual é o modelo para os nossos serviços de informações, isso é uma matéria que compete essencialmente ao Conselho Superior de Informações, que é evidentemente o órgão que é de consulta e coordenação em matéria de informações junto do Sr. Primeiro-Ministro. O que eu farei, em qualquer circunstância, é executar as minhas funções no estrito cumprimento da lei e no âmbito específico das competências que forem atribuídas aos serviços que eu dirigirei. Sob a desmistificação da carga negativa do Serviço de Informações, evidentemente que esta é hoje em dia uma missão que não é só dos serviços de informações portugueses, todos os serviços de informações dos nossos parceiros e aliados têm essa preocupação. É preciso compreender, é preciso que os nossos cidadãos compreendam que os serviços de informações são serviços essenciais para o funcionamento da nossa democracia, do nosso Estado, mas também para a defesa dos seus direitos, liberdades e garantias. E eles são, simultaneamente, um ativo estratégico para os nossos decisores políticos. Portanto, sim, esse trabalho será feito, naturalmente, com a descrição que é necessária fazer. Relativamente à segurança, a desafios concretos de estratégia de segurança interna, isso não entra diretamente nas competências, obviamente, do Serviço de Informações do CIED, compete a outras áreas. A minha visão
relativamente à segurança é uma visão, obviamente, multissetorial, uma visão de segurança nacional, tal como estava definida nas grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que ainda hoje está em vigor em 2013 e, portanto, não é e que se distingue, evidentemente, da estrita segurança interna, que está, aliás, definida na Lei sobre a Segurança Interna, mas também da própria segurança militar. Sobre a fiscalização, nós temos um modelo, digamos, misto, em que esta Assembleia da República exerce um controlo dos serviços de informações por intermédio de um Conselho de Fiscalização que é eleito com uma maioria reforçada e que presta contas a esta Assembleia da República de uma forma regular. Tem amplas competências. Os serviços são vistoriados, fiscalizados em qualquer circunstância e a qualquer momento. Daquilo que eu tenho lido, daquilo que eu li nos pareceres do Conselho de Fiscalização, isso acontece com frequência. O que eu vos posso dizer é que a minha intenção é colaborar de forma imediata e transparente com o Conselho de Fiscalização e, evidentemente, também com a Comissão de Fiscalização dos Dados. Ideias para melhorar serviços. A minha política em qualquer serviço é primeiro ver como é que os serviços funcionam. Uma das vantagens da carreira diplomática, eu digo isto pessoalmente, enquanto funcionário diplomático e enquanto profissional, é que nós mudamos constantemente de funções e, portanto, estamos habituados a fazer funções, tal como eu fiz na representação permanente junto à União Europeia, que eram totalmente diferentes das funções que eu exerci enquanto fui cônsul-geral ou enquanto trabalhei noutras embaixadas ou enquanto fui diretor de vários serviços. Portanto, sim, tenho algumas ideias, obviamente, sobre melhorar serviços de acordo com a minha própria experiência, como é que os serviços funcionam melhor, mas só depois de ver como é que as coisas estão e de avaliar o que é que pode ser melhorado, se algo pode ser melhorado, evidentemente que não hesitarei de o fazer, obviamente, sob orientação da Sra. Secretária-Geral do CIRP. Relativamente aos comentários às notícias do CIED, eu próprio não sei, como foi aqui dito por um dos senhores deputados, eu próprio não sei como está organizado o serviço, que antenas temos. Posso-vos dizer que, onde exerci funções, tive contactos, aliás, disse-o aqui, com funcionários deste serviço e sei da sua existência. Mas, evidentemente, isto é matéria classificada, sujeita a segredo de Estado e eu não tenho a mínima informação sobre esta situação. Sobre um comentário mais geral sobre o meu perfil profissional e sobre a experiência profissional. Nós temos um modelo de serviço de informações implementado, as senhoras e os senhores deputados conhecem-no perfeitamente. Se nós olharmos para o historial, depois na prática de como é que nós temos executado e como é que estes serviços têm funcionado, dos seus 7 diretores, 5 foram funcionários diplomáticos. Há, evidentemente, uma mais-valia em que os funcionários diplomáticos, com a sua experiência, dirijam este serviço. Mas não somos os únicos, não somos os únicos que temos este modelo. Alguns dos nossos parceiros têm-nos, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, são todos diplomatas de carreira que estão à frente destes serviços. Sobre os meios, eu próprio desconheço ainda quais são os meios que estão à disposição imediata do CIED. Como disse, os meios e a gestão de pessoal depende da Sra. Secretária-Geral do CIRP, mas evidentemente eu pugnarei para que as missões que nos são atribuídas tenham os meios necessários para que possam ser executadas. Relativamente às principais ameaças, eu julgo que na minha apresentação fiz uma descrição muito genérica sobre o que se passa, sobre qual é o desafio que a China impõe, sobre as consequências muito vastas do posicionamento da invasão da Rússia à Ucrânia e, portanto, julgo que não é preciso estender mais. Indiquei também que uma das
das áreas que nós temos que ter atenção tem a ver com os movimentos migratórios, com a imigração ilegal e, portanto, evidentemente, são situações que impõem a atenção porque representam ameaças. Relativamente às Forças Armadas, não me compete pronunciar sobre nem o orçamento nem o funcionamento das Forças Armadas. Relativamente à estrutura do CIRP, mais uma vez, isso depende do Governo, depende do Sr. Primeiro-Ministro, mas é matéria que deve ser discutida no Conselho Superior de Informações, onde tem assento a Sra. Secretária-Geral do CIRP e não o Diretor do CIED. Finalmente, sobre a última pergunta que me foi feita sobre Diretor Adjunto, obviamente que eu tenho algumas ideias sobre as pessoas que poderão funcionar, mas eu apenas falarei desse assunto com a Sra. Secretária-Geral no momento em que tomar posse. E conto, obviamente, com todas as informações e com toda a colaboração e profissionalismo do atual Diretor Adjunto, que contou vir para a passagem de dossiês. Eu julgo que genericamente respondi a todas as perguntas. Não sei se houve alguma que me escapou. Senhores Presidentes, por favor, chamem-me a atenção. Pergunto se algum dos seus deputados... Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria que respondesse, por favor, Sr. Doutor, àquela última pergunta que lhe fiz relativamente ao caso prático do computador. Portanto, temos o caso prático. Não sei se há mais... Não havendo. Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa, faz favor. Bem, eu sobre casos passados não me pronuncio. O que eu posso dizer é que a nossa atuação, eu atuarei sobre as diretrizes do Sr. Primeiro-Ministro e, obviamente, qualquer situação que surja, eu submeterei a minha atuação pelo canal hierárquico normal, que é a Sra. Secretária-Geral do CIRP, para falar com a tutela. É o que se passa em qualquer situação em que eu trabalhei. Normalmente nós temos pedidos, quando estamos na carreira diplomática, em vários serviços de vários ministérios setoriais e outras entidades, nós respondemos perante uma hierarquia e é assim que devemos gerir em todas as situações. Não sei se responde concretamente à sua pergunta. Muito obrigado, Sr. Dr. José Pedro Marinho da Costa, e muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu, pelas respostas aos senhores deputados e principalmente pelo cuidado que teve em separar bem aquilo que são as funções de um alto quadro do Estado e aquilo que são decisões de natureza política. Queria desejar-lhe, e atrevo-me a desejar-lhe as maiores felicidades. Não vejo que haja obstáculo para para o início das suas funções e dizer-lhe da mesma forma, nós, deputados, esta Comissão, e tenho a certeza a Comissão de Defesa, estarão sempre disponíveis para quando o Sr. Doutor entender necessitar de algum esclarecimento ou quiser dar algum esclarecimento. Senhores e Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.